Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal da Assembleia de Deus, Celebração Familiar. Você está com o pastor Sullivan Eduino. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aperta o sininho e receba as nossas notificações. Vamos fazer o possível para a cada semana postar algo que edifique, que possa ajudar você crescer, amadurecer, descobrir coisas novas, descobrir caminhos novos. Nós estamos, na verdade, aqui para compartilhar coisas boas, coisas que edificam, coisas que nos façam pensar que há, da parte de Deus, uma intenção de nos ajudar. E Ele usa pessoas comuns, como eu, como você, como nós, pessoas que são comuns e, ao mesmo tempo, são especiais para Deus. Somos únicos, somos amados pelo Senhor. Então, sinta o amor de Deus no seu coração, inundando a sua família, inundando a sua alma. O que nós temos para hoje, vamos falar um pouco sobre o perdão. E em Marcos 11, Jesus, ele ensinando sobre oração, ensinando os discípulos a orarem, ele diz que quando você estiver orando, perdoe. Se você tem alguma coisa contra alguém e esse perdão vai ter um efeito fundamental nessa oração que é feita ao Senhor. Então veja que o perdão ele é tratado no Antigo Testamento e no Novo Testamento o tema é aprofundado. Jesus aprofunda o valor do perdão, né, o significado do perdão. E hoje nós temos uma geração que ainda não descobriu o valor do perdão, que ainda não descobriu o que de fato é perdão. Muitos de nós ainda pensamos que o perdão são sentimentos. Então, se são sentimentos, eu vou manter a minha posição, não vou abrir mão da minha posição, porque o meu sentimento está ferido, o meu ego está ferido. Mas, na verdade, o perdão é uma ordenança divina, é uma recomendação divina para que nós lancemos fora sentimentos que estão destruindo as nossas vidas. Alguém já chegou a dizer que negar o perdão é você tomar uma substância mortal e nociva e esperar que a outra pessoa seja prejudicada, que a outra pessoa morra. Então, a grande verdade é que, na medida que nós negamos o perdão, nós estamos adoecendo, nós estamos morrendo aos poucos. Uma pessoa que se nega a perdoar é uma pessoa amargurada, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa traumatizada. Então, Jesus, sabendo do valor do perdão, ele fez questão de ensinar repetidas vezes a importância do perdão. E a pergunta é: você na prática está exercendo o perdão? Você nos relacionamentos, sejam eles conjugais ou na relação com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, você está perdoando aquela pessoa que te ofendeu? Então, a resposta dessas indagações será o caminho a ser trilhado para que nós possamos crescer e amadurecer nesse tema. Então, veja que o perdão, ele pressupõe que alguém cometeu um erro
não é? Alguém cometeu um erro e agora essa pessoa precisa ser perdoada. Do ponto de vista da nossa relação com Deus, Deus, ele nos dá o perdão na condição de pecadores que somos. Antes que nós façamos qualquer coisa, Deus está nos oferecendo o perdão. Em Cristo Jesus, nós temos a grande demonstração do amor de Deus. Então, o perdão, ele tem a capacidade, ele tem a força de remover barreiras. Então, quando existe um pedido sincero de desculpa, de perdão genuíno, barreiras vêm ao chão. O perdão, ele tem a capacidade de construir pontes. Ao contrário disso, a falta do perdão, a negação do perdão, destrói pontes, destrói caminhos. E quantas pontes e quantos caminhos dentro de casamentos, de relacionamentos, estão sendo destruídas porque alguém resolveu não perdoar. Então, o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido abrir mão, talvez de um direito que eu tenha, de uma razão que eu tenha, e eu decido perdoar. É a decisão de oferecer graça no lugar de punição. É você oferecer a alguém aquilo que ele não merece. Aquela pessoa que te ofendeu, que te prejudicou. Jesus chega a dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. E amar os inimigos é você ter uma atitude positiva com aquela pessoa que te ofendeu. Então nós encaramos o amor e o perdão como sentimentos. E tanto o amor como o perdão, embora envolva sentimentos, não são só sentimentos. Então, a Bíblia nos mostra claramente que existe um efeito poderoso do perdão nas nossas vidas. E existem algumas coisas que nós precisamos considerar, que mesmo perdoando, não vai acontecer. Por exemplo, o perdão não vai desfazer lembranças. Eu perdoei, então não lembro mais. Então, o perdão, ele não tem a capacidade de apagar a tua memória. Existe no ser humano, no cérebro humano, não é? A memória, onde as informações estão ali depositadas, estão ali alojadas. E o perdão, ele não tem a capacidade de desfazer as nossas lembranças. Então, mesmo lembrando de coisas negativas que ocorreram na sua vida, mas isso já não tem mais efeito nos seus sentimentos, já não tem mais efeitos no seu relacionamento. Então, nós precisamos entender que o perdão também não remove as consequências do erro cometido. Então, mesmo que nós perdoemos aquele que nos ofendeu, aquele que nos maltratou, mas nem sempre as consequências vão deixar de acontecer. Como um filho que foi lá, usurpou o pai, usurpou a mãe, tirou o dinheiro, a mãe e o pai perdoou, mas as consequências vão permanecer. O dinheiro foi gastado, foi desperdiçado. Nós temos o exemplo do filho pródigo. Ele pegou a sua parte, saiu, desperdiçou, o pai perdoou, mas ele jogou fora tudo.
Então existem pessoas que estão jogando fora coisas importantíssimas na sua vida, coisa que está muito acima de bens materiais, do que dinheiro, do que imóveis, por exemplo, o casamento, uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida equilibrada. Davi foi perdoado, mas as consequências permaneceram. Um outro ponto que é preciso ser levado em consideração é que o perdão não reconstrói automaticamente a confiança. Às vezes, principalmente os casais, tá? Você me perdoa, mas não confia em mim. Mas talvez alguém não confie em você porque você ainda não mudou de atitude. Às vezes nós queremos confiança, mas não mudamos de atitudes. E nós cantamos um louvor que diz que as atitudes valem mais do que 1000 palavras. Então a confiança, ela vai ser readquirida na medida que nós mudarmos as nossas atitudes. Aquilo que nós fazemos fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir a nossa voz. As nossas atitudes, elas são fundamentais nesse processo, né? Como o marido que traiu a esposa e de repente a esposa perdoou, mas ele continua repetindo as mesmas coisas, continua repetindo os mesmos erros. Então é necessário haver uma mudança de comportamento. Então nós precisamos levar em consideração tudo isso para que nós possamos viver uma vida plena em Deus e uma vida plena com a nossa família. Escolha perdoar, viva o melhor de Deus para a sua vida e tenha uma família feliz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.